No corredor do meu apartamento, tem uma porta que eu deixo sempre aberta. Ela dá acesso à área de serviço, mas a função dela para mim é outra: iluminar o corredor com a luz que entra pela janela da sala. Gosto dessa claridade, me dá uma sensação de espaço e segurança. E essa porta nunca fecha sozinha. A dobradiça é bem firme, o piso é nivelado. Não tem jogo, ela fica exatamente onde eu a deixo. Ontem à noite, antes de ir dormir como de costume, dei uma chacada. A porta estava escancarada, do jeito que eu gosto. Para tirar uma dúvida antiga sobre se algo estranho acontecia durante a noite, resolvi fazer um experimento. Peguei uma câmera, posicionei ela num tripé bem no final do corredor, com um ângulo direto para a porta, e deixei gravando. A ideia era simples: registrar a noite inteira e ver se algo se movia. Eu não esperava encontrar nada, sinceramente. Achava que ia ser só um vídeo longo e entediante de uma porta aberta. Mal sabia eu que essa gravação ia me deixar com a pulga atrás da orelha por um bom tempo. Fui dormir tranquilo sem imaginar o que a câmera estava prestes a capturar. Hold the mana. A primeira coisa que fiz foi pegar a câmera e transferir o arquivo para o computador. Sentei com meu café, pronto para assistir a horas e horas de pura monotonia. Comecei a passar o vídeo em velocidade acelerada. Nos primeiros minutos, tudo normal. A porta estava lá, completamente aberta, imóvel, exatamente como eu tinha deixado. A luz da sala entrava suavemente pelo corredor, criando aquela atmosfera que eu tanto gosto. Continuei avançando o vídeo. 1 hora, 2 horas, nada. A poeira dançando no feixe de luz era a única coisa que se movia. Eu já estava quase desistindo, pensando que tinha perdido meu tempo. Foi então que, ao avançar para um trecho gravado por volta das 3 da manhã, eu parei. Voltei um pouco, assisti em velocidade normal. Meu coração deu um pulo. A porta não estava mais aberta. Ela estava encostada, quase fechada, deixando apenas uma fresta mínima de luz passar. A cena era completamente diferente da anterior. O mais bizarro não era nem o fato de a porta ter se movido. Era como ela se moveu. Assisti ao trecho várias vezes, em câmera lenta quadro a quadro. Não havia movimento. Em um frame a porta está aberta. No frame seguinte ela está encostada, sem transição, sem barulho de dobradiça rangendo, sem nenhuma sombra passando na frente da lente, sem vibração na câmera, nada. Era como se a realidade tivesse sido editada. A porta simplesmente pulou de uma posição para outra, no intervalo de um piscar de olhos digital. A gravação era contínua, sem cortes. O relógio no canto da tela confirmava isso. Como aquilo era possível? Uma porta de madeira maciça não se teletransporta. Eu senti um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura do apartamento. Aquilo não fazia o menor sentido. Minha mente começou a trabalhar a 1000 por hora. Eu precisava de uma explicação lógica. Sou uma pessoa cética. Não acredito em assombração, em fenômenos paranormais. Tinha que haver uma causa real, física, comprovável para aquilo. Peguei um caderno e comecei a listar todas as hipóteses possíveis, por mais absurdas que parecessem. Primeira, corrente de ar. Talvez uma janela aberta em algum lugar do apartamento tenha criado um túnel de vento forte o suficiente para empurrar a porta. Segunda, pressão de ar. Alguém em outro apartamento poderia ter batido uma porta com força, criando uma onda de pressão que viajou pela estrutura do prédio. Terceiro, a própria dobradiça. Será que ela estava desalinhada e, com o tempo, a gravidade fez seu trabalho silenciosamente? Quarto, vibração estrutural. Um caminhão pesado passando na rua, um pequeno tremor que eu não senti, algo que fizesse o prédio todo vibrar e mover a porta. Quinto, variação de temperatura. O metal da dobradiça poderia ter se contraído ou dilatado com a mudança de temperatura durante a noite, causando o movimento. Sexto, um bug na câmera. Talvez uma correção de perspectiva automática, uma falha no sensor que criou uma ilusão de ótica. Sétimo, desalinhamento milimétrico do piso, tão sutil que eu nunca notei. Todas essas explicações eram plausíveis, cientificamente possíveis. Já vi documentários e artigos sobre como pequenas forças invisíveis podem mover objetos, mas nenhuma delas parecia se encaixar perfeitamente. A porta sempre foi rígida, pesada, e o silêncio total, a ausência de qualquer indício de movimento na gravação. Era isso que me deixava mais intrigado. Uma corrente de ar faria a porta balançar, talvez até ranger. Uma vibração sacudiria a câmera, mas o que eu vi foi um salto, uma mudança de estado instantânea e silenciosa. Eu precisava testar cada uma dessas teorias.
Precisava recriar a cena. Passei a tarde inteira me sentindo um caçador de mitos dentro do meu próprio apartamento. O objetivo era claro: recriar as condições que fizeram a porta se mover. Comecei pelos testes mais simples. Abri e fechei a porta da sala com força. Depois a do quarto, tentando gerar uma onda de pressão de ar. Nada. A porta do corredor nem se mexeu. Pulei no corredor, bati o pé com força para simular uma vibração. A câmera balançou, mas a porta continuou imóvel. A hipótese da vibração estava ficando fraca. Então, parti para as correntes de ar. Abri todas as janelas. Criei um verdadeiro vendaval dentro de casa. A porta balançou um pouco, mas não chegou nem perto de se fechar. Além disso, o movimento era óbvio, barulhento, completamente diferente do que a câmera registrou. Para ter certeza, peguei um incenso e espalhei fumaça pelo corredor para visualizar o fluxo de ar. Nada significativo na direção da porta. Usei um nível de carpinteiro para medir a inclinação do piso e das dobradiças. Tudo perfeitamente alinhado. A frustração começou a bater. Nenhuma das minhas explicações lógicas estava funcionando. Foi aí que lembrei de um detalhe. Eu costumo deixar a janela da cozinha aberta e a pequena janela da área de serviço, que fica logo atrás daquela porta, apenas encostada. Será? Fui até a cozinha, abri a janela, fui até a área de serviço e deixei a janelinha na posição exata de sempre, só um pouco aberta. Voltei para o corredor e esperei. Nada aconteceu. Desapontado, eu já estava indo fechar tudo quando notei algo. Um movimento quase imperceptível. A porta estava se movendo, mas era tão devagar que era quase impossível de perceber a olho nu. Era um movimento contínuo, sem som, sem vibração. Fiquei parado observando. Minuto após minuto, milímetro por milímetro, ela foi se deslocando. A combinação específica daquelas duas janelas criava uma diferença de pressão mínima, uma força sutil e constante que empurrava a porta. Ela se moveu lentamente até encostar, exatamente como na gravação. A explicação lógica estava ali. Então, mistério resolvido, certo? Sim e não. Eu encontrei a causa física. Uma combinação muito específica de correntes de ar que gera uma força quase invisível. Isso explica por que a porta se moveu, mas não explica o que eu vi na gravação. Se o movimento foi lento e contínuo, por que a câmera não registrou essa transição? Por que a imagem pulou de porta aberta para porta encostada? A única explicação que me ocorre é que o movimento foi tão gradual, mas tão gradual que a mudança entre um quadro de vídeo e o seguinte era menor que um pixel. A câmera, em sua taxa de quadros por segundo, simplesmente não teve resolução temporal para capturar essa progressão sutil. Para o olho eletrônico, a porta pareceu estar parada por um longo tempo, e quando a soma desses micromovimentos se tornou visível, pareceu um salto. É uma explicação técnica, mas que não me conforta. A sensação que fica é outra. É como se a casa tivesse se reajustado em um intervalo de tempo que a gente não consegue perceber. Como se a realidade tivesse piscado por uma fração de segundo e, quando volto, as coisas estavam em um lugar um pouco diferente. Encontrei a resposta, mas perdi um pouco da minha tranquilidade. Agora, toda vez que eu olho para aquela porta, mesmo sabendo da física por trás, eu não consigo deixar de pensar naquele salto no vídeo, naquele momento em que o mundo pareceu pular um quadro. A ciência explica o quê, mas o como ainda parece mágica. Uma mágica silenciosa e um pouco assustadora, que acontece bem no meio do meu corredor. Obrigado por me ouvirem até aqui. Se você já passou por algo parecido, uma situação estranha, que no fim tinha uma explicação lógica, mas que mesmo assim te deixou arrepiado, conta aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias. Até a próxima!